Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais estas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instante. Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se a ti que confiou a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Como disse, hoje nós estamos celebrando a memória de Santa Teresa d'Ávila. E queria aqui fazer segundo a luz do Evangelho, aplicar a doutrina de Santa Teresa d'Ávila, para nós aprendermos aquilo que ela nos ensina, para crescermos na vida espiritual. Santa Teresa d'Ávila, para nós entendermos assim, mais ou menos, vislumbrarmos, né? Ela compara a vida espiritual como uma entrada num castelo. Então, você entra num castelo, desde o percurso, desde a entrada, até você chegar ao aposento principal, ao aposento mais alto. Então, você vai travando este percurso, você vai entrando, cada vez que você vai entrando num aposento, você vai desvendando um mistério da sua vida espiritual, você vai crescendo na sua vida espiritual até chegar ao aposento máximo, né? Imagina num hotel, você pega aquele aposento, aquela suíte presidencial, né? Então você chega no melhor lugar, e é lá onde está Deus, e é lá que você vai encontrá-lo. Então ela traça esse percurso, né, para as almas. Enfim, então quero colocar aqui para nós entendermos este percurso. Vamos lá. Bem, neste texto do Evangelho de hoje, Jesus ele está denunciando o quê? A religiosidade exterior, a religiosidade formal, vaidosa, que se detém nos ritos, que se detém nas aparências, porém negligencia o coração transformado pelo amor. É um chamado de nosso Senhor, um chamado radical à autenticidade espiritual. E por isso, profundamente relacionado ao itinerário descrito por Santa Teresa d'Ávila. Segundo Santa Teresa d'Ávila, as primeiras moradas, elas são o limiar do castelo interior, onde a alma ainda vive distraída, ela vive como que cercada de répteis, que são os pecados, são os apegos, as ilusões. E à medida que avança, a alma vai se libertando desta exterioridade e vai buscando o reino de Deus dentro de si. Assim, o discurso de Jesus ele pode ser lido como um convite à travessia interior. Você sai do farisaísmo interior para a morada da verdade e do amor. Bem, o Senhor aqui ele não reprova o culto, ele não reprova a observância, ele não está reprovando aquilo que os fariseus fazem, mas ele está reprovando a duplicidade espiritual, uma fé que não desceu ao coração,
Nas palavras de nosso Senhor, desprezais o amor de Deus. O Cristo toca o centro da vida interior. Sem amor, toda prática é vã. Nas primeiras moradas, a primeira parte da nossa vida espiritual, a primeira morada do castelo, a alma ainda está fora do castelo. Ela ainda não conseguiu entrar. Ela está à beira do portão. Os fariseus, eles são essa figura das primeiras moradas que vivem na periferia da alma, distraídos, presos ao exterior, como diz nosso Senhor, pagam o dízimo da hortelã, mas não da misericórdia. Conhecem a lei, mas não conhecem o autor da lei. Santa Teresa d'Ávila descreve essas almas como aquelas que não compreendem o que tem dentro. Vivem cercadas de ruídos e répteis. São pessoas religiosas, mas sem vida interior. Visitam o castelo, vislumbram o castelo. Que grande castelo, que belo castelo, mas não entram. É uma grande desgraça, diz Santa Teresa d'Ávila, é uma grande desgraça não se conhecer a si mesmo e crer que por orações ou penitências se possui a Deus. O que ela quer dizer com isso? Para que eu conheça a Deus e para que eu me conheça é necessário. A oração, ela é esta roda que faz com que eu me conheça profundamente. E se eu saio da oração e eu não me conheço, significa que a minha oração foi vã. A minha oração não aconteceu. A oração, ela deve gerar em mim uma mudança de vida. Se eu rezo e eu não me conheço, nem conheço a Deus, eu ainda não entrei no castelo. Se eu faço penitência, né? eu faço penitência, mas eu ainda não me conheço, a penitência é somente um ato de exterioridade. Os fariseus faziam isso. Eles faziam penitência. Os fariseus faziam jejum. Só que eles não entraram no castelo. Eles não tomaram o percurso de conhecer a Deus, nem de conhecer a si mesmo. Por isso Santa Teresa d'Ávila diz, né, que o melhor caminho para conhecer a Deus é conhecer a Deus à luz do autoconhecimento. Ou melhor ainda, né, o autoconhecimento à luz de Deus. É uma conversão necessária. Entrar no castelo, reconhecer o chamado interior, desejar a verdade mais do que a reputação. Então eu preciso deixar todas as coisas que me impedem de entrar no castelo, as exterioridades, as distrações. Então eu preciso, para dar este primeiro passo, eu preciso romper com todas as distrações. Muitas almas não conseguem sair deste primeiro passo. A maioria das almas não consegue sair deste primeiro passo, fica oscilando. Por quê? Porque nós somos muito acostumados, muito distraídos com a vida, né? Hoje a sociedade, ela nos imprime distrações. Qualquer coisa pode ser um motivo de distração. Então, a pessoa, quando ela quer dar este passo na vida espiritual, ela oscila muito. Ela dá algum passo a mais, de repente ela regride porque ela não consegue crescer, ela regride porque ainda ela está apegada, ela regride porque ainda alguma coisa a distrai. Então, é muito necessário cortar com as distrações. Aqui, estas distrações, elas implicam já no vencimento do pecado grave, né? Eu tenho que vencer o pecado grave. Se eu vencer o pecado grave, já é o primeiro passo para eu conseguir entrar neste castelo e vencer as distrações. O vencimento do pecado grave. É a primeira coisa de tudo, né? Depois, a segunda morada é o despertar da consciência. Jesus, ele diz no Evangelho: deveis praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, aqui começa o despertar. A alma percebe que o exterior não basta e que Deus convida a alma à coerência. Nestas segundas moradas existe uma luta entre o chamado e os ruídos, entre a graça que atrai e o medo de perder o controle.
O fariseu nesta morada é aquele que já ouve a voz de Deus, mas ainda continua a se justificar. Mestre, ao falar assim, está ofendendo também a nós. Por quê? Porque é o orgulho ferido, que é sinal de que o Espírito Santo começa a tocar o coração. Diz Santa Teresa d'Ávila, né? Começam as almas a ouvir o Senhor que as chama, mas o ruído das paixões e dos negócios as impede de entender bem. Vejam, é um processo. Eu estou ainda me desapegando. Eu estou arrancando de mim as distrações, os ruídos. Ou seja, aqui eu necessito me deixar ser corrigido por Cristo, suportar o desconforto da luz que vai revelando todas as motivações ocultas, os pecados ocultos. Depois, o terceiro aposento, a terceira morada, que implica no esforço humano sem amor. Aqui a alma já está correta, ordenada, praticante, como os doutores da lei do texto. Eles são corretos, eles são ordenados, eles impõem fardos, eles sabem o que fazer. O que significa este impõem fardos? Eles sabem o que fazer, eles sabem a moral, porém eles não amam. Santa Teresa d'Ávila, ela descreve que são como almas virtuosas, cuidadosas em evitar o pecado, porém ainda se apoiam em si mesmas, vencem o pecado muito mais pela força do seu esforço e não por amor. E aqui existe, nessa terceira morada, um perigo espiritual, que é confiar nas obras, não na graça. A alma cumpre tudo. A pessoa, existem muitos que se convertem, repentinamente sobem até esse degrau, né? E são aquelas pessoas que caem numa doença chamada azáfama, uma doença espiritual, onde a pessoa ela faz tudo, ela faz todas as coisas, ela vai se esgotando por fazer, ela quer fazer tudo, ela quer dedicar a vida. De fato, ela tem que dedicar a vida, porém, não basta só cumprir tudo e a vida ser árida, porque é árida porque o amor de Deus ainda não penetrou. Não basta saber de todas as coisas, ser rígido. Então, porque daí vem o cansaço, daí aparece o moralismo. Como diz o Senhor no Evangelho, carregais fardos insuportáveis. Ou seja, eu preciso deixar que o amor divino supere o cálculo humano. Eu preciso trocar a segurança da observância pela confiança na misericórdia. Vencendo mais esta morada, então eu entro num outro aposento, no quarto aposento, que é o encontro com o amor interior. A frase de Jesus no Evangelho de hoje, desprezais o amor de Deus, é espelho desta passagem. Quando a alma chega às quartas moradas, o amor de Deus já começa a mover o interior. A oração se torna mais recolhida, a graça vai atuando com mais suavidade, vai nascendo o amor gratuito. E agora o Senhor não é apenas lei, agora o Senhor ele se torna amigo. A alma descobre que o amor é o único meio de caminhar depressa. Não é com os meus passos, mas é por meio do amor. Diz Santa Teresa d'Ávila, o Senhor quer agora dar à alma um conhecimento mais profundo de si mesmo e de sua bondade. É um amor que se sente e não se sabe dizer. Nesta morada eu preciso permitir que a justiça se torne misericórdia, deixar que o coração seja tocado para poder tocar o fardo dos outros. Ingresso então na quinta morada, e aí já são moradas mais elevadas. Uma morada chamada união transformante inicial. São aqueles que buscam os primeiros assentos. A alma da quinta morada, ao contrário desses que buscam os primeiros assentos, desses fariseus que querem os primeiros lugares, começa a se esquecer de si mesmo. Santa Teresa fala da união simples, em que Deus se faz presente no centro da alma
e ela se perde em amor. Aqui a alma vê que não é ela quem vive, mas é Cristo quem vive nela. Existe uma antítese aqui. Os fariseus amam com aplauso, o orante ama com ocultamento. A alma começa a compreender os mistérios dos sepulcros ocultos. Ela morre para si, vive escondida em Cristo. Ou seja, aqui, nesta morada, exige uma aceitação, aceitar a morte do ego espiritual, da busca de reconhecimento, do prazer em ser visto como justo. O amor começa a ser mais puro, silencioso e oblativo. Então aí eu passo para a sexta morada, que é a conformidade com Cristo sofredor. Nosso Senhor no Evangelho de hoje ele diz: carregais os homens com fardos insuportáveis e vós mesmos nem com um só dedo tocais. Aqui o Senhor ele revela o coração daquele que ama de verdade, tocar o fardo do outro. Na sexta morada, a alma ela entra na escola da cruz, ela partilha dos sofrimentos de Cristo, ela sente o peso da caridade, porque o Senhor faz com que a alma participe de suas dores para que o amor se torne mais semelhante ao seu. É uma purificação profunda. Deus retira consolações, mostra o próprio nada da criatura, enquanto o fariseu ele foge do peso da compaixão. A alma unida agora em Cristo, ela toca as chagas do mundo com o dedo da misericórdia. E aqui se faz necessário abraçar os sofrimentos redentores como comunhão com Cristo, viver a lei do amor que se sacrifica, abraçar a cruz. E por último, a sétima morada, que é a união esponsal. E aqui nossa comparação, a nossa antítese chega ao fim. O fariseu que vive para ser visto, o santo que vive só para Deus. Nas sétimas moradas a alma é totalmente configurada a Cristo. O amor ocupa o espaço total, o espaço interior. Não há mais justiça sem amor, porque a justiça aqui se torna o amor em ato. A alma está tão transformada em Deus que parece não ser mais ela quem vive, mas toda ela é amor. Agora, o ai de vós dito por Jesus no Evangelho, ai de vós, se converte em bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A alma se torna um templo vivo, um sepulcro vazio, morre o homem velho e Deus reina. A alma toca o fardo com o próprio coração de Cristo. Já não há fardos, apenas comunhão. Tudo é amor, tudo é leve, tudo é Deus. Bem, que neste dia em que celebramos a memória de Santa Teresa d'Ávila, vamos pedir esta graça, de crescer na vida espiritual, de entrar neste castelo, fazer todo o esforço possível para chegar à mais alta morada, de conhecer a Deus, de amar a Deus, de deixar-se ser transformado totalmente por Deus, em Deus, deixar que Ele viva e que eu me esconda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.